Bom, boa noite a todos. Então, hoje é dia 3 de outubro de 2024. A gente vai começar a apresentação da reunião da retina da USP. A gente vai começar com um caso clínico. Quem apresentar vai ser o fellow de primeiro ano, que é o Vitor Martins. Então, Vitor, pode começar. Boa noite, meu nome é Vitor, sou fellow do primeiro ano de retina. Hoje eu vou apresentar o caso clínico. Queria deixar meus agradecimentos ao Dr. Sérgio, que me ajudou na confecção dos dados e na escolha do caso, tá? Então, meu caso é um homem branco, 75 anos, natural de São Paulo, com baixa acuidade visual em ambos olhos, progressiva, mais ou menos 10 anos, pior no olho direito. Antecedência oftalmológica, ele tem várias injeções de anti-VEGF em ambos olhos, no serviço externo, sem melhora, segundo relato. Fez vasectomia do olho direito em 2022 e história patológica pregressa, ele tem uma anemia hemolítica autoimune. Tá? Ele faz uso de azitioprina, 150 miligramas, e prednisolona, 10 miligramas dia. Tá? E aqui a gente vai ver o exame oftalmológico. No exame oftalmológico, ele tem acuidade visual com correção no olho direito de conta-dedos a 1 metro. No olho esquerdo, 20/40. O óculos que ele usa é mais meio esférico e menos meio cilindro a 90 no olho direito, e menos 1,5 esférico e menos meio cilindro a 90 no olho esquerdo. Biomicroscopia pseudofásico no olho direito, e no olho esquerdo ele tem uma catarata N2 com subcapsular posterior, uma cruz. Motilidade ocular sem alterações, pupila nada digna de nota, pressão intraocular 16 em ambos os olhos. E aqui a gente vai partir para o exame do paciente, tá? Então, aqui a gente vê a retinografia do olho direito e a retinografia do olho esquerdo, o near infrared do olho direito e do olho esquerdo. Aqui a gente vê o OCT macular do olho direito e o OCT macular do olho esquerdo. E aqui a gente tem um corte da região ali da foveal do olho direito e do olho esquerdo. Angiografia com fluoresceína do olho direito e do olho esquerdo, nas fases iniciais e nas fases tardias. E aqui a angiografia com endocianina verde, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo também, nas fases iniciais e tardias. E aqui, levando em consideração que é um paciente homem, 75 anos, tem anemia hemolítica autoimune, usa azatioprina e prednisolona, com baixa de visão já tem bastante tempo. Com o exame multimodal, queria abrir para hipótese diagnóstica e discussão. Ótimo. Tá. Então, André, Jorge, Tereza, Leandro, o que que vocês pensam desse caso aqui? Olha, 75 anos, conta dedos no olho direito, 20/40 no olho esquerdo. Aquelas alterações todas que a gente viu da indocianina, da anjo e do OCT, né, bem mais alteradas no olho direito, que a gente vê aqui. Que abriria de hipóteses diagnósticas aqui para a gente seguir, tratar o tratamento desse paciente? Bom, inicialmente, a gente, pela história, poderia pensar numa DMRI, só que tem várias coisas que não batem com DMRI. Primeiro, DMRI, a Uhum. idade, né? A primeira coisa que a gente pensa. Uhum. E, por exemplo, você não vê nenhuma drusa no polo posterior, então é Isso. pouco provável, né, que seja uma DMRI. Ao mesmo tempo, você Uhum. tem muita alteração de EPR, Uhum. e tem na endocianina, que não está mostrando aí, aqueles vasos mais calibrosos no centro da Isso. mácula do direito. Então, o que Quer está mostrar? faltando aí da semiologia, para mim, seria a medida da coroide, da espessura Ó, da coroide. tá, tá, Então, seria perfeito. uma alteração pigmentar da paquicoroide, eu estaria pensando, com uma neovascularização no olho direito. Só que eu não consegui ver nenhum pólipo, prestei atenção, passou meio rápido, o, Uhum. mas eu não consegui ver nenhum pólipo. Só vi aquele vaso Tá, dilatado, nunca vi, não vi um pólipo isso. ali. Ô, Vitor, volta na endocianina, só para a gente ver então o que a Teresa está falando. Olha, o que a Teresa está falando é que na primeira foto de cima do olho direito, de 1 minuto e 6,
Você vê que tem vários vasos que convergem, né, da coroide, que convergem para a região macular. Isso não é normal, não é anatomia normal. Você tem uma linha divisória entre a drenagem da vorticosa superior e inferior, né? E você não tem esse entrelaçamento, essa comunicação da drenagem inferior com a superior. E aí você tem, né? Isso é uma característica de pacientes com plaque coroide, como a Teresa comentou, tá? Isso fica mais evidente nesse olho, né, Teresa? Mas no outro você tem também, no olho esquerdo você tem também, tá? É. Certo? Então, alguma outra hipótese além do que a Teresa comentou? É, É, Eu, Jorge? eu concordo com a visão da Teresa. Realmente tem vasos dilatados. O que é que eu também poderia pensar como diagnóstico diferencial? Você tem, tanto na foto colorida como na autofluorescência, você tem uma alteração pigmentar nessa região peripapilar e no feixe maculodiscal e do lado esquerdo até indo para a arcada inferior, pegando a região nasal. Essa alteração pigmentar do lado esquerdo parece que você tem tanto na anjo quanto na indocianina, parece vários pinpoints vazando. Me Uhum, lembraria você tem uma serosa crônica e isso. do lado direito tem Uhum, um edema macular que uhum, é estranho, porque eu podia pensar, ó, essa serosa crônica gerou uma neovascularização e uhum, levou um edema de mácula, só que é muito extenso, a característica desse edema parece muito mais com um edema relacionado a uma oclusão de via central ou um paciente diabético com cistos enormes, certo? Parecendo até uma esquise da mácula. Mas eu pensaria em uma pacoroide levando uma sinopacoroide com a serose central e levando a neovascularização. Mas eu não estou muito satisfeito por causa da característica da OCT, desse edema, que não é comum para a neovascularização fazer um tipo de edema com cisto desse tamanho. certo. E é, uma outra... Oi? Quem vai falar? eu, não, eu tive a mesma impressão do Jorge. Não sei exatamente se a mesma condição está acontecendo no lado direito e esquerdo, né? O esquerdo eu acho que se encaixa em tudo que a doutora Maria Tereza e o Jorge comentaram, né? Da paquicoroide, né? E esse paciente tem um fator de risco de um uso crônico de corticoide, né? Via oral, né? Não sei há quanto Isso, tempo utiliza essa prednisolona, mas com certeza ela tem um papel importante aí na gênese da paquicoroide. exatamente. E o lado direito realmente chama atenção esse edema meio lembra uma esquise, ou um edema mais esponjoso, que não encaixaria tão bem no espectro da paquicoroide, a menos que tivesse uma epiteliopatia marcada, que não me parece ser o caso. Eu não sei se esse paciente chegou a fazer uma autofluorescência. A autofluorescência é um exame bastante útil nesses casos, Uhum, porque pode mostrar as áreas de lavado do EPR, enfim. isso. Ele tem, André, bem lembrado, ele tem esse exame. A gente não quis mostrar no início, até para vocês pedirem esse exame. E outro exame, André, para talvez, como tem uma suspeita de membrana vascular, é um OCTA do olho direito, CTA. certo? É isso que eu ia complementar, porque até agora a gente não viu uma evidência clara de É. membrana, né? Boa Isso. tarde, boa noite a todos. A gente tem esse edema cistoide crônico aí, né? Que com evidências de paquicoroide, talvez um lavado do EPR, talvez ele tenha uma disfunção do EPR que auxilia Aham. isso, né? Mas Uhum. claramente na endocianina você não tem uma membrana que apareça Não. lá, né? Isso. Então, eu acho que um anjo OCT seria legal para a gente entender até a fisiopatologia desse edema, né? Se está relacionado Uhum. com neovasos anormais ou se foi eventualmente uma incompetência crônica do EPR aí que está causando esse edema esponjoso diferente aí, né? Perfeito, perfeito. Tá. Então, é isso, exatamente isso. Perfeito. Então, resumindo, então, aqui parece paciente do que foi falado, que vocês falaram, se encaixa
num paciente com uma PAC coroide, com manifestações distintas entre os dois olhos, o olho direito deve ter uma alteração bem maior, um comprometimento muito maior do epitélio pigmentado, pelas alterações que a gente vê nos exames contrastados, e talvez tenha uma membrana vascular complicando, né? O que a gente chama de neovasculopatia da PAC coroide, né? E o olho esquerdo também tem uma central serosa crônica, mas que preserva a região foveal, por isso que ele tem 20/40, ele tem conta-dedos no olho direito. Então, isso deve ter começado um pouquinho depois no olho esquerdo e preservado a região foveal. Mas parece que o diagnóstico é o mesmo, mas com manifestações de gravidade um pouquinho diferentes, né? Então, eu acho que a gente tem que apresentar aqui uma autofluorescência. O, a, o Bernardo Kesterman sugeriu aqui, parece ter um defeito em calha no olho direito, que é uma característica de central serosa crônica, a gente consegue ver melhor na autofluorescência, né? E o Flávio escreveu bastante coisa aqui que eu já vou ler e já resumo, né? Enquanto isso, eu acho que a gente pode seguir, né? De acordo com o que foi orientado aqui, seguir com os exames, apresentar então autofluorescência e uma angiocT. Certo, Flávio? Certo, Vitor? Perfeito, professor. Então, aqui a gente quis guardar esses dois exames, justamente que o doutor André falou, que é a autofluorescência de grande angular do olho direito e do olho esquerdo, e como a doutora Maria Tereza falou também, a gente fez um corte ao CT-DI, mostrando que a espessura da coroide do olho direito é 294 e do olho esquerdo, a espessura foveal é de 347. E levando em consideração que ele tem essa anemia hemolítica autoimune, mas já chegou a usar corticoide em doses muito maiores que usa atualmente e um longo período, tá? E aqui alguém queria falar mais alguma coisa em relação aos exames? Ou a gente A pode gente, prosseguir? não, eu acho que pode prosseguir, porque o Bernardo tinha sugerido defeito em calha que ele tem aqui, que é esse Perfeito. lavado do BR, né, envolvendo aqui o equador posterior e inferior, que a gente vê aqui, né, nessa imagem. Sim. Então é isso mesmo, Bernardo, tá? E no olho esquerdo a gente vê essa alteração, esse padrão misto, né? E hiper alto aqui na região nasal, que ele tem aquele líquido crônico, né? Central serosa crônica nessa localização, certo? Mais algum comentário aqui desses exames, Vitor? Não, professor, tá ótimo. Então, a gente vai seguir então para o acompanhamento aqui. Primeiramente, o olho direito. Aqui a gente vê o ACT maculado, a espessura foveal, a angiografia com endocianina verde na fase inicial e a fase tardia, que eu amplifiquei e peguei essa alteração aqui e fiz um corte do ACTA. Lembrando que esse paciente tem uma acuidade visual de conta-dedos, alguém aqui, e eu queria abrir para conduta aqui, o que, que os autores fariam em relação a esse paciente. Então, Leandro, como você viu aqui que você tinha sugerido, a endocianina é interessante. A endocianina, em geral, marca uma placa de uma membrana. Mas aqui a gente vê nesse exame aqui à direita, aqui no CTA, parece ter fluxo aqui, né? Tanto no nosso CT estrutural quanto no anfáce, né? E então acho que aqui valeria a pena a gente fazer um teste terapêutico antiangiogênico para ver se realmente isso é uma membrana vascular, certo? Parece Concorda, que Leandro? sim, né? Você que Eu falou. concordo. Você fica ainda na dúvida, mas realmente eu concordo. E quando a gente estuda o ACTA para casos nesse espectro paquicoroide, tem muitas vezes que ele é mais sensível do que a endocianina verde em detectar pequenas membranas, né? Então, Isso. acaba sendo um exame interessante para esses casos que gera dúvida mesmo. Parece haver fluxo, eu acho que um teste terapêutico, sempre, né, levando em consideração que esse paciente já não vai ter um prognóstico funcional muito bom, mas pelo menos a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Perfeito, perfeito. Jorge, Teresa e André, vocês concordam com isso? Que pode ter uma Concordo membrana mesmo? plenamente, e nesse momento aí você vê a importância do OCTA, como você ressaltou, porque na anjo você não vê quase vazamento nenhum, na endocianina também Isso. não. Provavelmente a membrana é bem pequena e o EPR está tão alterado que dificulta a fluorescência. Então, foi realmente muito importante ter o OCTA, que a gente consegue ver, e o teste terapêutico agora vai fechar o diagnóstico. Agora, Certo. chama bastante atenção esse paciente ter tanto cisto intrarretiniano e quase nada não, nada de fluido subretiniano, né? Com uma membrana vascular para justificar tanto cisto, né? Seria esperado um pouco de líquido subretiniano,
um DEP, enfim, né? Não sei até que ponto que é só a membrana neovascular a causa desse edema, mas Pro- é um edema típico para uma membrana neovascular, né? Eu acho que não é provavelmente. só a membrana. Na minha opinião, também não é só a membrana. Eu acho que deve ter uma incompetência difusa desse EPR de bombear esse líquido fora da retina. Eu acho que um sofrimento contínuo do EPR pela central serosa crônica e junto com essa pequena membrana. Eu acho que tem os dois fatores aí. É o Tá? conjunto de coisas aí. Você tem uma sinoparcoroide, você tem, no outro lado, um processo semelhante a uma serose, que provavelmente também acontece aqui, ou seja, você tem um bombeamento inverso do líquido da coroide para o espaço subretiniano, com uma membrana, que deve ser bastante crônico esse processo, levando cistos enormes. Essa cisto é mais relacionado intrarretiniano com membrana tipo 3, mas não parece ser o nosso caso aqui. Parece aqui que tem uma membrana tipo 1, talvez um com alguma coisa de tipo 2 mista, mas pensaria mais no tipo 1, o que não estaria tão comum isso, mas é o conjunto de fatores que estão levando essa atipia desse edema, como eu mencionei no começo. Eu achava muito estranho cisto desse tamanho. Certo. Então, você vê que a endocianina, no começo você não vê, mas no final você tem uma imagem em placa mesmo, que está dentro desse círculo, né? Que sugere essa membrana que o OCTA mostra, né? Eu concordo que tem uma falência do EPR, por isso talvez você tenha mais líquido que do esperado para uma membrana, né? Então, aqui a Júlia colocou escreveu aqui um texto dizendo que esse edema com cistos tão elevados e esponjosos realmente pode ser apenas da central serosa no vascular ou pensaríamos em algo sobreposto como evento oclusivo. Então, o André não comentou evento oclusivo, Julia, mas ele falou de incompetência, eu acho, do EPR e de não conseguir bombear uma parte desse líquido que se forma, entendeu? E aparentemente, tudo que extravasa da membrana fica coletado no espaço intrarretiniano. Você não tem um equilíbrio dinâmico de drenar esse líquido, tá? E o Flávio também comentou aqui, o Flávio fez uma avaliação clínica aqui, que é difícil, né, a gente dizer, mas a anemia hemolítica autoimune é mais comum de ser IgG, esse paciente tem IgM, né? Então, tem que especiar em causas secundárias para descartar com infecção por micoplasma, que ele não tem, macroglobulinemia, que ele não tem também, milioma múltiplo, que ele também não tem, mas que seriam diagnósticos diferenciais importantes, né? E que o Flávio fala que são diagnósticos que levam a quadros semelhantes. Concordo totalmente, Flávio. Obrigado pelo comentário aqui, perfeito. Vitor, você vai mostrar o outro olho ou você vai mostrar como foi tratado aqui? Perfeito, professor. Vou mostrar agora como foi tratado esse olho, igual foi discutido. A gente fez a injeção de alia no mês 0. No mês 1, praticamente ficou sem nenhum edema cistoide ali. Melhorou um pouco a visão de conta desde a 2 metros, mesmo com prognóstico reservado. No mês 2 aumentou um pouquinho o líquido. No mês 4 piorou bastante. A gente fez mais outra injeção de alia e hoje ele está no mês 5 e acompanha lá no setor de retina conta dedos a 2 metros. Alguém gostaria de comentar em Eu relação? acho interessante esse caso, né? Porque com uma injeção já secou tudo. Então, provavelmente é o que a Teresa falou, né? Tem uma disfunção crônica do EPR que não consegue bombear nada. As membranas que a gente vê, geralmente, o EPR está sempre bombeando e a gente vê aquela manifestação clínica mais limitada. Nesse caso, uma membrana pequena, junto com o EPR que não bombeia nada, deu aquele grande edema. E aí fez um anti-VEGF e conseguiu reduzir tudo, né, por um tempo, aí depois recorre, né? Isso, isso. E se a gente tivesse conseguido tratar antes, né, Leandro, a gente conseguiria manter a visão nesse paciente, hein? Como você falou, ele teve uma melhora anatômica, mas sem melhora funcional, né? Significativa, porque ele já tem muita alteração, né? Sim, sim, a gente não vê linha elipsoide aí, né? Então aí fica Sim. difícil, mas anatomicamente melhora muito, né? Tá. Então a gente fecha o diagnóstico desse olho com uma neovasculopatia associada a paquicoroide, né, que pode se sobrepor aí a uma central serosa crônica, que é prima e irmã da polipoidal, só que é uma membrana que não tem pólipo, mas a polipoidal, a boa parte das polipoidais se desenvolve da mesma forma em pacientes com paquicoroide,
só que formando pólipos e tendo um crescimento muito mais lento, né? E então esse paciente aqui, provavelmente a gente vai tratar, estender, né? Ou fazer um segmento PRN dele, para manter essa visão aqui de conta-dedos, um ganho funcional pequeno, mas um ganho anatômico bem importante. Algum outro comentário aqui? E a gente pode passar para discutir o outro olho, não? Tudo bem? É um consenso, então, né? Do que todos falaram, tratou, teve uma resposta terapêutica adequada, tinha uma membrana, apesar de a membrana ter um fluxo pequeno, parecer pouco, mas era uma membrana vascular que estava causando todo aquele edema, além da incompetência do EPR. Vou mostrar o outro olho agora, Vitor? Perfeito, professor. Então aqui a gente vai partir para outro olho. A gente vê que no mês 0 ele tem a cuidade de 20/40. No mês 3 a cuidade continua 20/40, porém o líquido subretiniano tem um aumento. No mês 4 esse líquido subretiniano ele aumenta progressivamente, chegando perto ali da região foveal, e a acuidade visual piorou, tá? Então aqui a gente também tem o exame multimodal, a angiografia com endocianina verde nas fases tardias, o ACTA bem nessa região da região macular. E aqui eu queria abrir também para conduta, que os doutores poderiam fazer aí para evitar esse fluido cerebrospinal. Então, lembrando que esse é o olho de visão do paciente, é o olho único do paciente, esse é Perfeito. o olho funcional dele. E durante o acompanhamento a gente viu que ele tem uma alteração pigmentar grande, que a gente já mostrou na avaliação multimodal, quer dizer, ele tem uma cronicidade de líquido, e você vê essa flutuação do líquido. Ele no mês 0 não tinha nada, mês 3 e mês 4 aumentou a quantidade de líquido subretiniano. No CTA, aparentemente não tem uma membrana vascular associada. A gente não vê o desenho de fluxo aqui, tá? Ah, então, então, quais são as opções terapêuticas que vocês levantariam para esse olho aqui? Leandro, Primeiro, se Tereza, for possível, tirar o corticoide. Pode ser remédio de perfeito, resolução. Mas não sei se é perfeito. possível, porque ele tem uma doença de base que aí tem que discutir com o nefro dele como é que poderia conduzir. Mas eu já vi muito paciente com cirrose crônica, você suspender o corticoide é milagroso, funciona perfeito. Totalmente. Essa é a primeira Bom, opção. Outras ah, opções? alguns casos de central serosa crônica, quando você faz a fluorescência e vê um ponto de vazamento único, você pode tentar fazer um laser focal. Caso contrário, pode fazer um micropulso aí, né? O Perfeito. PDT, que eu acho que seria o ideal para esse caso, na prática, eu acho que a gente não consegue fazer, enfim, na maioria dos casos, né? Ótimo, ótimo. Alguma outra coisa que faltou falar, André? Algum outro comentário? Eu seguiria a linha do Jorge, tentar conversar com quem está acompanhando essa anemia hemolítica, a possibilidade de suspensão do corticoide. Perfeito. Então é importante para todo mundo acompanhar aqui, que está assistindo. Primeira opção, o paciente com central serosa crônica não pode usar corticoide. Então a gente tem que descontinuar o corticoide na medida do possível, mas é uma briga grande. Até pacientes transplantados, eu já conversei várias vezes com o cirurgião e eles não diminuem o corticoide, além da dosagem mínima, 5 miligramas, 10 miligramas, paciente com perda de visão bilateral por causa de central serosa crônica. É difícil convencer, mas isso é muito importante. Tratamento, além de reduzir o corticoide, ou caso não se consiga tirar o corticoide, a gente tem, como o Leandro falou, se na anjo, não é o caso desse paciente, mas você tem algum ponto de vazamento, então você pode fazer um laser focal, laser térmico para fechar esse ponto de vazamento, né? Outra lembrança é fazer micropulso, para você eventualmente, teoricamente, estimular o EPR a bombear esse líquido que ele não está conseguindo bombear, né? E a opção, que seria a opção mais eficaz, é você usar PDT com verteporfina. A gente não tem o corante aqui, né? A verteporfina, ou ele é muito caro, é inacessível, os aparelhos para fazer isso são poucos, então tem pouca opção de fazer o melhor tratamento com mais eficácia, né? Então a gente tem duas opções aqui viáveis. Uma, retirar o corticoide e observar o paciente se ele tem melhor, e a segundo, se não puder tirar, fazer um micropulso na área, a gente usa a indocianina em geral, na área de extravasamento de alteração da indocianina, tá? Eu acho que é isso, né? Eu resumi aqui o que foi falado. Vitor, você mostra aqui o que foi feito?
Perfeito, professor. Então a gente realmente fez essa cartinha, mas o pessoal falou que não é possível reduzir o corticoide. Inclusive, ele usa azathioprina para tentar essa redução, não conseguiu reduzir mais de 10. E o paciente mesmo fala que já tentaram várias vezes reduzir, mas ele tem achados sistêmicos e volta a aumentar o corticoide novamente, tá? Então, nesse paciente, a gente fez o micropulso, né? No mês 4. O mês 5 a gente viu essa redução do fluido subretiniano. No mês 6 praticamente, não tem mais fluido subretiniano. Micropulso foi feito nessa área aqui na Anjo, tá? Alguém queria. E aqui eu queria também abrir de novo para as considerações em relação ao micropulso, se os doutores têm experiência, quais parâmetros que utilizam em relação ao micropulso. Tá, então você tem uma resposta aqui anatômica eficaz, né, com ganho de visão, de uma linha de visão, depois de tratamento com micropulso, que é o que a gente tem disponível. Esse paciente pode recorrer com o tempo, porque ele está continuando a usar o corticoide, né? Então a gente tem que ficar de olho nele. Comentários aqui da eficácia do micropulso? Alguém quer comentar? Não. Eu não tenho O, experiência, então É, então, mas Teresa, assim, tem um trabalho, o Vitor vai mostrar, mas eu só vou enfatizar aqui isso, porque a primeira linha terapêutica aqui para central serosa crônica é o PDT. Então, tem um trabalho grande com nível de evidência que compara PDT e micropulso, que é o PLACE Trial. E comparando as duas, a eficácia, o Vitor vai dar os detalhes todos disso, mas só antecipando. Só para quem está ouvindo já perceber. Então, o PDT tem uma eficácia de resolução completa do líquido subretinano em quase 70% dos casos tratados. E a eficácia do micropulso é entre 20% e 25%. Tá? Então, o PDT é muito mais eficaz, porque você age onde está o problema, que é a coroide espessa. O micropulso, ele estimula o EPR, mas não afeta a espessura da coroide, né? E tem um outro trabalho que o Vitor vai mostrar também, eu só estou antecipando o que ele vai falar, que é o Replace Trial. Eles fizeram o seguinte: os pacientes que não responderam com o PDT, eles trataram com o micropulso. Nenhum paciente respondeu. E os pacientes que não responderam ao micropulso, eles trataram no final do segmento com PDT. E uma boa parte desses pacientes respondeu, tá? Então o PDT é mais eficaz, mas a gente não tem. Então a gente tem que tratar com o que a gente tem disponível aqui. Então o micropulso, apesar de ser a segunda opção, vai ser sempre a primeira enquanto a gente não tiver a vertiporfina aqui, certo? É, quer seguir, Vitor? Perfeito, professor. Então aqui a gente tem justamente os dois olhos, como ele, paciente chegou no nosso hospital e agora como ele está, né? Ganhando esse resultado anatômico e funcional dos dois olhos, tá? Tá. Antes do Vitor fazer a revisão biográfica, algum outro comentário? Leandro, Tereza, Jorge, André, para resumir aqui? A gente pode seguir, então? Perfeito, professor. Então, Então, Jorge. Então, o Vitor faz a revisão. perfeito. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de serose central, né? Normalmente comete mais homens, na proporção de 3:1. A idade normalmente de 20 a 50 anos. As principais queixas incluem distorção aguda da visão central, micropsia, metamorfopsia. Os principais fatores de risco é o corticóide, exógeno, endógeno. A gravidez pode influenciar também pressão alta e estresse psicológico. Pacientes com personalidade tipo A, competitiva, ambiciosa, né? Não tem como a gente falar de serose central sem antes falar do espectro pancreatóide, né? Que foi descrito primeiramente em 2013, e fala justamente que é uma camada coroidal de Halley espessada, que comprime ali as camadas de Sattler e cora capilar e causa diversas alterações, né? O que eu quero enfatizar aqui também que alguns autores estão incluindo novas doenças a esse espectro, que é a neovasculopatia pancreatóide peripapilar e o PERT, né, que é a retinopatia hemorrágica exudativa periférica, né? Aqui alguns exemplos da doença do espectro pancreatóide, que é a vasculopatia polipoidal, com essa hemorragia subretiniana, várias redes de pólipo aqui na geografia com endocianina, esses vasos tortuosos dilatados aqui, descolamento do epitélio pigmentar. A síndrome pancreatóide peripapilar também entra nesse espectro, que mostra justamente essa espessura da coroide maior aqui
peripapilar, né? E em casos que pode complicar com membrana neovascular, a gente pode lançar mão do ACTA, como foi o caso, né? Que mostra justamente essa rede ramificada de neovalos, tá bom? Antes da fala da serose crônica, eu vou falar um slide aqui da serose aguda, que justamente a gente caracteriza pela essa bolha circular de fluido que tem aqui na retinografia. No OCT a gente pode ver esse DR seroso, esse líquido subretiniano. Na angiografia com fluorescina a gente vê esse ponto hiperfluorescente de vazamento. Na endocianina verde a gente pode ver justamente esse vazamento hiperfluorescente que mostra esse ponto de de maior permeabilidade, tá? E aqui a gente vai agora falar um pouquinho do exame multimodal da serose crônica. Primeiramente, a autofluorescência, que como foi discutido, a gente vê essas trilhas hipoautofluorescentes ou hiperautofluorescentes também, tá? Que a gente também pode localizar a doença de acordo com a autofluo, estimar a cronicidade e prever os resultados visuais, né? No ACT, a gente pode ver como o paciente também um edema macular cistoide, a gente pode ver alterações do PR, atrofia, hiperplasia, descolamento do epitélio pigmentar, entre outras alterações da serose crônica. Tá? Na angiografia com fluoresceína, a gente pode ver uma hiperfluorescência devido ao defeito em janela nas áreas de atrofia, e a gente pode ver também esses pacientes que têm esse ponto de vazamento em atividade, pacientes com cirrose crônica também pode ter esses pontos de vazamento, tá? Na geografia com endocianina verde, a gente vê esses vasos mais tortuosos, igual a doutora Maria Tereza falou, essas anastomoses das vias vorticosas, né? E a gente vê essa dilatação coroidal e essa hiperpermeabilidade nessa área que fica hiperfluorescente, tá? Em casos de membrana neovascular oculta, nas fases mais tardias, a gente pode ver também essa hiperfluorescência na membrana neovascular. O ACTA pode nos ajudar, igual eu falei anteriormente, em pacientes que complicam com membrana neovascular, que mostra justamente a rede ramificada neovascular. Não todos os pacientes, é uma minoria dos casos que pode chegar a complicar com membrana neovascular, mas alguns pacientes é importante fazer, tá? Antes da gente falar do tratamento, é importante falar da história da doença, que a gente separa em aguda e crônica, de acordo com o tempo, principalmente. Antes de 6 meses, tem alguns autores que falam em 3 também, mas esse artigo aí falou mais de 6. Normalmente, no quadro agudo é mais simples, né? Entre aspas, mas pacientes mais jovens, unilateral, o exame multimodal avaliou que tinha DR seroso, pode ter também descolamento do epitélio pigmentar. Nos fases mais crônicas, os pacientes demoram para reabsorver esse líquido, pode entrar em fase crônica, normalmente mais de 6 meses. Mais complexo, pacientes mais idosos e tendem a ter mais bilateralidade, tá? E pode ter várias alterações da PR, atrofia, pode até ter fibrose, tá? Qual que é o ponto em questão aqui? O ponto é que a maioria dos pacientes recuperam a visão, tá? Prévia, tá? Então, em mais de 90% dos pacientes recuperam a visão. Tá? Então, aproximadamente 3 meses após o início dos sintomas, o descolamento seroso é resolvido, o paciente volta a ter. Uma minoria de casos, os pacientes podem desenvolver novos episódios, tá? Então, o tratamento, ele é feito, na maioria das vezes, observação, tá? É porque a maioria dos pacientes vão voltar a ter visão do que era antes. É claro que sempre a gente recomenda a interrupção do uso de qualquer corticoide, em pacientes estressados, pacientes ansiosos, a gente orienta ou procurar um tratamento com ajuda psicológica, mudar seu estilo de vida, praticar exercício físico regularmente, né? Para tentar melhorar essa visão e não ter essa diminuição da visão, né? Acontece que muitas pessoas, há um tempo atrás, usavam várias medicações, e uma das medicações é a espironolactona. Porém, em 2020, a gente sabe que teve um estudo grande chamado DIVIS, que reuniu 22 hospitais do Reino Unido, 114 pacientes, pegaram pacientes de 18 a 60 anos com cirrose crônica sem tratamento prévio e pegou justamente o eplerenona oral, fez o uso do eplerenona oral na metade dos pacientes e placebo em outras metades e acompanhou por 12 meses, tá? Eplerenona é da mesma classe do espironolactona. Então, ele acompanhou 12 meses, viu a acuidade visual e falou que o eplerenona não foi superior ao placebo. E, no final do estudo, fala justamente que oftalmologistas que atualmente
prescrevem a eplerenona para serose crônica devem descontinuar com essa prática, tá? Então, dentre outros medicamentos, a eplerenona hoje não é mais usado, tá? E existem outros tratamentos para serose crônica, né? Ainda mais aquelas complicadas com membrana neovascular. Na membrana neovascular, a gente pode tratar com injeção de anti-VEGF, como foi feito no nosso paciente, e há um resultado melhor anatômico e funcional nos pacientes. Agora, paciente que não tem complicação relacionada à membrana vascular, a gente não é recomendado fazer, tá? E outro tratamento também que o doutor Leandro falou é a fotocoagulação com laser focal nas áreas de vazamento na angiografia com fluoresceína, tá? Então, diminui esse tempo de recuperação da acuidade visual. Normalmente, nesse estudo foi feito um laser com a mira de 50 a 200 e a potência era para produzir uma queimadura de minimamente visível no local de vazamento. Então, a gente faz a anjo, vê o local de vazamento e faz o laser bem nessa área com uma marca bem para marcar, não muito, tá? E o que o Dr. Sérgio falou justamente é os dois estudos grandes relacionados à serose crônica, o PLACE e o REPLACE. Tá? O PLACE foi um estudo com 179 pacientes que comparou justamente o PDT com o micropulso. PDT meia dose, que foi feito com 3 miligramas de vertepofina, foi aplicado o PDT na fluência de 50 joules, comprimento de 689, duração de 83 segundos, e o micropulso foi feito com a potência de 1.800, ciclo de 5%, a frequência de 500 e o tempo de exposição de 0,2 segundos. E a mira foi de 125. Lembrando que no estudo o laser que foi usado foi o laser vermelho, o laser que a gente tem no nosso ambulatório é o laser amarelo. Esses parâmetros que foi utilizado no paciente em questão foi um dos parâmetros que a doutora Cleide utiliza lá e resolveu, e foi muito bom para o paciente, tá? Que foi a potência de 200, o ciclo de 5%, o tempo de 0,2 segundos e o tamanho da mira de 200, tá? Voltando ao estudo PLACE, ele faz essa comparação com PDT e micropulso, e em acompanhamento de 7 a 8 meses, fala justamente que os pacientes que usaram PDT teve a resolução do fluido de 67,2% nesse acompanhamento de 8 meses. Já o de micropulso teve a resolução de 28,8%. Então, ele chegou à conclusão que o PDT meia dose é superior ao micropulso no tratamento da serose crônica. Tá? Então, aqui do lado a gente vê justamente as áreas que foi feito no estudo, como o Dr. Sérgio falou, eles usaram a local de realização do PDT e do microcurso de acordo com a geografia com indocianina, tá? Então, aqui embaixo a gente vê justamente a área que foi feito o tratamento com PDT e aqui justamente a área que foi feito o micropulso, tá? Então, esse estudo mostrou que o PDT é superior ao micropulso, porém a gente sabe que o PDT ele é impalpável, assim, é muito caro e a gente faz o que a gente tem a disponibilidade e resolver o caso do nosso paciente, né? E depois do place veio o replace. O replace foi justamente o que o Dr. Sérgio também explicou. Pegou os pacientes que não resolveram o fluido subretiniano, que fizeram PDT e micropulso. Os pacientes que fizeram micropulso e não resolveram, fizeram PDT. Então, 32 receberam PDT. Os pacientes que fizeram PDT no place e não resolveu foram 10. E eles fizeram micropulso agora no replace, tá? E chegou à conclusão que 81% dos pacientes que fizeram PDT no replace tiveram resolução completa do fluido. Agora, já os pacientes que fizeram micropulso, nenhum teve resolução completa do fluido, né? Então, chegou à conclusão, o replace, que é a transição para PDT, de meia dose após o tratamento anterior mal sucedido do micropulso, para serose crônica, pode levar a desfechos anatômicos e funcionais melhores, enquanto a transição do micropulso para PDT não aparece afetar significativamente esses desfechos. E queria deixar agora meus agradecimentos, e fico à disponibilidade para tirar eventuais dúvidas aí relacionadas ao caso. Obrigado. Ótimo, Vitor. Parabéns, tá? Pela apresentação e pela revisão. Ainda bem que o nosso paciente respondeu o micropulso, né? Então ele está dentro dos 28%. Sorte nossa e dele, né? E espero que em breve a gente tenha a verteporfina por um preço acessível, tenha ela e tenha por um preço acessível. E tenha uma empresa que consiga fazer novos aparelhos para fazer o PDT, né? Que a gente não tem também, nem reposição de peça para isso, né?
Então, é uma área, e a gente pode tratar centrais serosa crônica, pode tratar polipoidal também, quer dizer, o número de pacientes é grande que se beneficiariam, né? É isso. Obrigado, viu, Vitor? Ótimo. Obrigado, professor. Obrigado você. Vai ver a imagem da semana, que o Luiz Carvalho QR3 que vai apresentar. Estão me ouvindo? Dá para ouvir. Beleza, professor. Minha imagem já está tudo Ouvindo, certo Luizão. aí? Pode começar. Então tá bom. Olá a todos, gente. Boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo, sou R3 aqui de serviço e hoje vou apresentar a imagem da semana. Queria agradecer ao professor Sérgio por ter me ajudado na realização desse trabalho. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria colocar essa imagem aqui. Vou deixar um tempo aqui. A gente já discute agora? Acho que eu vou passar aquela que passa um tempinho, professor, pode ser? Ou você já quer Pode, discutir pode. essa? Tá. Não, Vamos sim. eu queria ver quais são os diagnósticos diferenciais nessa imagem. Você pode falar o diagnóstico do paciente aqui? Não. Como é que é, professor? Qual que é o diagnóstico da patologia desse paciente ou a gente fala depois? A gente pode falar depois, o que o senhor acha? Pois tá bom. Então, Leandro, Tereza, André, qual o diagnóstico diferencial dessa lesão aqui? Corpo Lembra um estranho pouco. pode ser, né? Oi? Corpo estranho? Parece um Porque eu Não, estava não, olhando a não. superfície da retina e eu achei que Ah, poderia já ter sido submetido à vitrectomia por causa da superfície da retina, que é diferente de um lado do outro, esse dado denteado, e também tem um pouquinho tá, de dril, eu achei que poderia ser pós-operatório. Daí eu pensaria tá. num corpo estranho, sei lá, uma gotícula de alguma coisa embaixo da retina. Película de perfil, né? Mas não, não tem histórico de cirurgia. Não tem histórico de cirurgia. Não é material usado em cirurgia, tá? Mas é uma opção, Lembra, poderia ser. lembra um pouco tubulação retiniana externa. Não é bem assim, mas acaba lembrando um pouquinho, né? Então, um diferencial aqui é tubulação de retina externa, que é uma degeneração de fotorreceptor, certo, Leandro? Os Que é, fotorreceptores em determinadas doenças, eles acabam se envelopando, né? Forma como se fosse um túbulo onde eles ficam lá dentro, né? E isso daí foi bem demonstrado aí já histopatologicamente, né? Para degeneração macular e diversas outras patologias retinianas. isso, exatamente, exatamente. Ótimo. Então, um diagnóstico diferencial é esse, mas o aspecto morfológico da tubulação de retina externa é um pouco diferente dessa. E a tubulação fica persistente, né, Leandro, certo? Ela degenera aquela área, os fotorreceptores sofrem essa alteração morfológica e você tem a persistência disso. Essa lesão aqui, Leandro, você vai ver, ela desaparece com o tempo, tá? Bom, Então, poderia entrar Devido, o devido, diferencial das lesões hiporreflectivas, né, de zona elipsoide, né, Ela, dando ela foco. desaparece, ela desaparece com o tempo ou ela muda de lugar, Sérgio? desaparece, desaparece. Desaparece. Então não é nenhum vermezinho que está andando lá, não. Não, 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 desaparece. Quer ver? Dá uma olhadinha, vamos ver o próximo, quer ver? Você quer mostrar agora o próximo, Luiz, só para Sim, ver a professor. evolução? Esse aqui é o próximo também, na mesma condição. Esse daqui é uma avaliação, pelo artigo foi 4 meses depois, o D foi 4 meses depois do A. Então, vocês veem uma coisa aqui. Nesse caso, você tem um DEP, aqui parece ser uma DMRI com uma exudação, né? Você tem um material hiperrefletivo. Dentro desse material refletivo tem essa alteração hiporrefletiva, que está com um asterisco, né? E na outra imagem é sem o asterisco. Depois de 4 meses, essa lesão desaparece e você fica com uma falha na zona elipsoide. Quer dizer, você perdeu o fotorreceptor aí nesse lugar, né? Ah, então, essa é uma Paciente usa outra algum característica. medicamento? Oi? Esse paciente usa algum tipo Não de entendi. medicamento contínuo? Não, não usa medicamento, não usa medicamento. Não, Nenhum, não, professor. não. Não é. Que seria outro diagnóstico diferencial seriam medicações, toxicidade, né? Certo? Então, Certo. e tubulação de retina externa a principal, alteração difusa da retina externa
Pode ocorrer em hipovitaminose A, como está aqui, mas eu nunca vi esses vacúolos. E seria totalmente reversível você tomando a vitamina A também. Isso. E não deixa essas falhas, né? Com o tempo. E as lesões Deixa a são falha. esbranquiçadas, né? E o aspecto é diferente, não tem líquido aqui, né? Aqui você vê que ele tem uma membrana vascular aqui. Ele tem uma membrana vascular provavelmente tipo 1 associada a uma tipo 2 com esse material hiperrefletivo. Tratou com antiangiogênico, desapareceu aqui, desapareceu a lesão hiperrefletiva e desapareceu essa lesão escura também, né? Podia ser persistente. Se fosse uma tubulação de retina externa, ela ficaria persistente, né? Doutor Mas Sérgio, Oi, fala, Lívia. a imagem anterior lembra um pouco aqueles glóbulos de lipídios subretinianos, É apesar de outro não ter diagnóstico, tanto aquela Oi? é outro diagnóstico diferencial importante. Isso. Hum. Então, os glóbulos lipídicos, eles em geral estão numa área de membrana vascular. Eles podem aparecer no espaço subretiniano, podem aparecer na coroide também, né? Uhum. Eles têm uma cauda, né? É, que não É, tem aí na imagem, né? isso, com alteração hiperrefletiva, né? Com uma alteração de refletividade. E também podem desaparecer com o tempo, Uhum. né? Mas, em geral, elas são menores, e elas duram um tempo maior do que essas lesões aqui, tá? Essa desapareceu em 4 meses. Mas, em geral, elas estão em áreas de membrana vascular. Ou ele é um marcador de exudação, talvez, de uma membrana que exude com lípide, né? E deixa o lípide e ele permanece lá por um tempo. Mas é um outro diagnóstico diferencial importante. Lívia, ótimo. Então, são dois diagnósticos diferenciais. Um são as tubulações de retina externa, outro são glóbulos lipídicos subretinianos, né? Certo? Então, ótimo. Então, falamos de dois diagnósticos diferenciais aqui, mas não é nenhum dos dois que esse artigo mostra. Então, quando eu mostrei para o Luiz, eu falei, pô, é muito difícil esse diagnóstico aqui, porque só esse artigo e esse grupo, que é um grupo italiano, eles mostraram essa lesão e eles que têm essa hipótese deles para o aparecimento e desaparecimento disso, tá? Então, Luiz, Quer que eu mostre aquelas outras imagens, professor? eu Deixa eu acho que você mostrar aí pode mostrar. as E aí, demais tá. também. E mais essas também. São mesma lesão, né? Mais uma que mais entra no fluido intra, né? Intrafluido subretiniano e outra mais ali na borda também. Você vê que ela pode aparecer subretiniano, pode aparecer dentro do líquido, como está essa Uhum. imagem E, né? E parece, aparentemente, ela tem uma borda hiperrefletiva, né? E o conteúdo hiporrefletivo, certo? Às vezes Certo. essa borda hiperrefletiva não é tão evidente aqui, tá? Então aqui a gente vai ter que acreditar no que os autores imaginam para o que seja essas imagens, tá? Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente falar desses dois diagnósticos diferenciais, então, tá? O que o Leandro falou da tubulação de retina externa, o que a Lívia falou dos glóbulos lipídicos aí subretinianos, né? Tá? Você quer seguir, então, para Vamos seguir, fechar o professor. diagnóstico? Posso já dar o diagnóstico, então? Pode. Então, combinado. Então, para fazer um pouco da revisão de literatura aqui que o professor passou para gente, essa lesão aqui que a gente fala é um pseudocisto subretiniano. E nesse artigo aqui que eu vou mostrar é o seguinte, ele pega poucos casos, né, porque é uma lesão extremamente rara, e enfim, define, mostra como é que é a epidemiologia e tudo, e fala um pouco desse tipo de lesão. Então, para começar, assim, os pseudocistos subretinianos, né, realmente uma nova descoberta, e é igual o professor falou, ele é definido como esse espaço, ele é um espaço, então, é um cisto, né, hiporreflectivo, cercado por essa borda hiperrefletiva. Então, esse é o diferencial dele, essa borda hiperrefletiva. E ele pode ficar tanto imediatamente ali na borda dos segmentos externos fotoreceptores ou realmente dentro do próprio fluido subretiniano. E ainda assim, essa parte do significado clínico, como que vai ter esse prognóstico, o que, que ele vai mostrar no futuro, ainda é uma coisa que não é bem esclarecida, e eles tentam mostrar isso um pouco no artigo. Como é que foi feito esse estudo? Então, assim, todas as vezes que eles olhavam esse tipo de lesão, eles pegavam esse paciente e faziam aquele exame completo, como que a gente faz de um caso novo, via toda a parte de comorbidades também clínicas,
e colocava ele nos estudos. Começou em 2016 e esse artigo mostra os resultados até de 2022. E da parte oftalmológica, tirando todo esse caso clínico, eles também faziam exames de OCT, OCTA e autofluor. Eles encontraram, então, 31 pseudocistos e 20 óleos de 28 pacientes, sendo 17 homens e 11 mulheres. A média de idade, então, com 73 anos. E nesses 28 pacientes, 57% tinham DMRI, 25% central serosa, 14% retinopatia diabética e um só com estrias angioides. E depois, durante o artigo, ele vai tentando definir um pouco mais como que esse pseudocisto se comporta. E assim, a maioria é localizada a menos de 500 micras da fóvea, com uma média de 686. E eles quase sempre assim, tem muita relação com o fluido, né? Então, 89% de todos esses pseudocistos tinham uma relação com o fluido subretiniano e 46% intraretiniano. Então, sempre tinha uma relação com o fluido. Até que, para frente, eles colocam uma relação com a altura do fluido e com a espessura macular central no OCT. E a parte mais interessante também do artigo foi o acompanhamento, né? Que 16 ou 17 reexaminados que foram acompanhando nessa parte, a maioria desapareceu. Então, esses pseudocistos, eles tendem mesmo a desaparecer. A maioria desses pacientes também tomaram anti-VEGF, porque tinha a parte do líquido, tinha a parte da inflamação. Então, assim, eles também fizeram uma relação de que esses pseudocistos também desapareceram com anti-VEGF. E o mais interessante é que a atrofia retiniana que aparecia após o sumiço do pseudocisto, igual a gente mostrou numa imagem no começo. Da parte de mudança de acuidade visual não teve grandes diferenças, nem de espessura macular do pseudocisto em relação ao resto. E na discussão, eles discutem muito sobre essa natureza transitória, ainda não se sabe o porquê, e logo depois que ele vai embora, aparece essa atrofia retiniana e perda de fotorreceptor, né? Tem-se uma hipótese de formação que poderia ser por migração de células de Miller, captação de detritos dos fotorreceptores, mas assim, nada muito certo, né? Igual o professor Leandro falou, ele comparou, né, com as tubulações retinianas externas, mas igual o professor falou, é uma coisa que fica, né? Não é uma coisa que some, e espaços hiperreflectivos subretinianos sem essa borda hiperreflexiva. Realmente, no artigo, professor, eu não achei o diagnóstico diferencial que a Lívia falou. Eu até vou ficar devendo essa parte, porque realmente eu não vi essa parte. E em relação ao OCTA, que eles fizeram também, não acharam muitas diferenças, eles só viram que tinha um fluxo fraco e não tiveram muitas coisas. E aí no final do artigo ele coloca todas as partes de limitações, porque ela está uma amostra muito pequena, né? São 31 pseudocistos de 28 óleos de um banco de dados que eles têm gigantesco, né? Além disso, também é um estudo retrospectivo, né, que eles pegaram previamente, e não tem nenhuma validação histológica ainda para comprovar como que eles se comportam e tudo, então é uma coisa muito nova que ainda tem muito a ver ainda. E eu acho que é isso. As conclusões a gente já falou, que é uma importante descoberta, e essa parte da atrofia e da perda de fotorreceptor, que poderia ser um marcador de prognóstico visual ruim no futuro. Acho que é isso, professor. Ótimo, Luiz. Obrigado. Excelente, tá? Excelente. Os autores desse artigo são muito bons, né? Então, é interessante a gente saber como diagnóstico diferencial. Eles não falam dos glóbulos subretinianos mesmo, ou dos glóbulos de coroide, eles não falam, que a Lívia citou no artigo. É uma falha do artigo, eles deviam ter comentado isso. E a Lívia lembrou bem. A gente já apresentou aqui, né, Lívia? A gente já apresentou os glóbulos lipídicos, tá, associados com membrana vascular. Acho que já deve fazer uns 3 anos. A gente mostrou aqui como imagem da semana mesmo. E é isso, Sensacional. parabéns. Então, é um outro dado para a gente lembrar na semiologia do OCT, quando a gente estiver vendo, se alguém encontra uma lesão dessa, já ouviu falar, então, esses pseudocistos em retina, né? Exatamente. Ótimo. Então tá. Obrigado, Obrigado, professor. Luiz. Tá. Então, o artigo a gente estava comentando antes com o Jorge, sobre a importância dos biosimilares, né? Então, o Luca Tondo, que é R1, ele vai apresentar esse artigo. Eu achei muito importante porque é um artigo de muita prática clínica, né? A gente vai ter acesso aos biosimilares e a gente tem que entender o que são os biosimilares, é, qual a eficácia e a segurança em relação às drogas originais, em relação aos antiangiogênicos, né? Tem biosimilares, quer dizer, numa gama de especialidades muito grande, principalmente oncologia e na retina também. Eles apresentam um custo menor do que os originais, e isso é importante para a política pública, né? E eles são diferentes dos genéricos. Então, o Luca vai explicar tudo isso e vai atualizar
se a gente tem biosimilar já no Brasil ou não, e qual o número e o impacto desses biosimilares nos Estados Unidos e na Europa, tá bom? Então, o Luca Tondo é R1 e vai apresentar o artigo. Fica à vontade, Luca. Obrigado, professor. Todos me escutam? Tudo certo com o áudio? Sim, tudo certo. Certo, então eu sou o Luca, residente do primeiro ano aqui de serviço, e hoje eu vou apresentar o artigo da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e pela ajuda na elaboração da apresentação. Como o professor falou, ele é um artigo que faz uma revisão sobre conceitos tanto científicos quanto regulatórios do uso de biosimilares de anti-VEGF na oftalmologia. É uma revisão que tem dados atualizados até fevereiro de 2024. Então, no finalzinho, vou trazer mais alguns dados um pouco mais atuais de agora e um panorama também do que a gente tem no Brasil até então. Começando, então, o artigo, ele fala sobre como o avanço e o desenvolvimento de medicamentos biológicos anti-VEGF, ele revolucionou o tratamento de diversas doenças retinianas, mas o custo elevado desses medicamentos não só impõe um fardo nos sistemas de saúde pública, em questões financeiras, mas ele também limita muito sua aplicabilidade para toda a população. E nesse contexto foi que os biosimilares, eles apareceram como uma alternativa que pode reduzir os custos dos sistemas de saúde público e privado e também ampliar o acesso desses medicamentos para a população. Então, a gente tem aqui, mais ou menos desde 2015, tem esses reports anuais dos Estados Unidos sobre o uso de medicamentos genéricos e biosimilares, e a gente mostra que já teve uma economia de quase 36 bilhões de dólares só com o uso de biosimilares, sem contar o uso de genéricos também. E justamente essa economia, ela permitiu um aumento de mais de 150 milhões de dias de tratamento no sistema de saúde americano. Isso considerando todo o panorama de biosimilares, não só oftalmológicos, mas também incluindo de outras doenças autoimunes sistêmicas e principalmente na parte de oncologia. Um outro estudo canadense, ele trouxe uma estimativa de economia de 70 a 200 milhões de dólares por ano, só com a aprovação do biosimilar do ranibizumab oftalmológico no sistema de saúde deles. Então, a gente consegue ver que é um impacto bem importante. Então, só para pontuar algumas definições do que é o biosimilar, o que é o biológico inovador, o que é cada um desses. O biológico inovador, então, é aquela molécula complexa produzida a partir de um substrato biológico, tal como são os anti-VEGFs, cuja aprovação ela vai depender de uma série de demonstrações de estudos, tanto clínicos quanto pré-clínicos, em múltiplas populações, para as múltiplas aplicações que o medicamento se propõe a tratar. Em contrapartida, o biosimilar é uma molécula que ela é semelhante, não necessariamente idêntica ao medicamento referência, e cuja aprovação ela é abreviada através da demonstração da biosimilaridade, uma vez que a quebra de licença do biológico inovador acaba, que nos Estados Unidos é um período que varia, mas vai em média de 12 anos, e na União Europeia de 8 anos. Ele se difere principalmente em questão de burocracia de regulamentação do medicamento genérico, que esse, por sua vez, é uma molécula idêntica ao medicamento de referência, cuja aprovação depende unicamente de demonstrar essa estrutura semelhante e idêntica. Além disso, o artigo também traz esse conceito de biobetters, que seriam biosimilares que eles não só se assemelham muito ao biológico inovador, como nos estudos clínicos apresentam uma vantagem em relação a esses medicamentos. E esses biobetters, então, eles vão precisar fazer um processo de aprovação próprio, tal como se fosse um biológico inovador. Então, só para pontuar aqui de novo a diferença dos biosimilares e dos genéricos, a gente consegue ver principalmente pela estrutura e pela magnitude do composto, né? Que a gente tem um exemplo do Herceptin, que é um medicamento usado para o tratamento de câncer de mama, então a gente consegue ver quando se compara com uma aspirina, são tamanhos muito diferentes de moléculas, e justamente essa maior complexidade dos biológicos e também o fato que eles são produzidos a partir de processos muito mais dinâmicos com estruturas vivas, faz com que até mesmo diferentes lotes de um mesmo medicamento, ou seja, um Avastin 2022 e um Avastin 2018, não vão ser necessariamente idênticos um ao outro, mas eles podem apresentar algumas variabilidades que não têm significância clínica no seu efeito.
E justamente por essa maior variabilidade que os biológicos apresentam, o processo de aprovação deles é diferente de um processo de um medicamento genérico. Então, enquanto a aprovação do biológico de referência, ele engloba todo o processo de múltiplos ensaios clínicos, pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, uma vez que a licença do biosimilar cai, o processo da aprovação do biosimilar é um processo muito mais abreviado e mais curto. Esse processo ele varia a depender da agência regulatória. O artigo ele fala sobre os processos no FDA, na União Europeia, na Coreia e na Índia. Mas, em suma, principalmente nos Estados Unidos, normalmente ele começa por um processo de demonstração de produção in vitro dos medicamentos, então tem que mostrar essa semelhança em peso molecular, em estrutura, em taxa de glicosilação. Daí vai mostrar a farmacodinâmica e farmacocinética in vitro. Muitas vezes dispensa estudos em animais e principalmente também dispensa estudos fase 2. Então, normalmente, uma coisa que é interessante também é que só um ensaio de fase 3 já permite extrapolar esses dados do biosimilar para as várias populações e aplicações que esse medicamento se propõe a tratar. Então, enquanto um biológico de referência ele deveria ser realizado estudos para mostrar o efeito em edema macular diabético, um outro estudo em DMRI, assim por diante, no biosimilar, uma vez que ele demonstra um ensaio fase 3 em uma dessas aplicações, a gente já consegue extrapolar que funcionaria para as outras, e logo ele é um processo muito menos custoso e mais abreviado. Então, o artigo traz, principalmente fala do Lucentis, do Avastin e do Eylea. O ranibizumab, então, ele já possui múltiplos biosimilares aprovados para uso oftalmológico. Aqui a gente consegue ver alguma dos exemplos, principalmente se destaca aqui o SB11, que é comercializado no nome de Biovis ou Amelivu. Foi o primeiro biosimilar de uso oftalmológico aprovado nos Estados Unidos, lá em 2021. A gente consegue perceber aqui as várias outras moléculas. Tem muitas moléculas também que são feitas principalmente na Índia e na República da Coreia, que são duas potências aí no desenvolvimento e no uso dos biosimilares. O aflibercept, por enquanto, ele só tem um biosimilar aprovado nos Estados Unidos, que é o Yesafili, que, na verdade, durante a elaboração desse artigo, ele ainda estava em processo de submissão. Depois a gente vai ver que ele já foi aprovado. E aí tem uma série de outros biosimilares também que estão em processos de fase 3, que muitos deles agora já se completaram e que estão mostrando aí resultados promissores e idênticos, comparáveis ao biológico de referência. O artigo também fala brevemente sobre o bevacizumab, que ele é um biológico usado tipicamente off-label e está sendo formulado, então, um biosimilar de uso específico oftalmológico. O artigo até traz que, por uma questão legal nos Estados Unidos, uma vez que esse medicamento seja aprovado, pode até dificultar o acesso dele por conta de não poder usar mais o bevacizumab, que não tinha essa função. E o artigo, então, traz sobre todos os benefícios que esses biosimilares vão trazer para o mercado em geral e para o sistema de saúde. Então, esse processo abreviado, ele facilita, ele estimula uma maior concorrência. Os estudos mostram que o biosimilar, quando entra no mercado, ele costuma entrar com um preço de até 31% menor do que o biológico inovador de referência. E não só isso, mas há também a competição entre os medicamentos faz com que o biológico de diferença baixe o preço em até 8%, como foi o caso aqui do ranibizumab, na aprovação nos Estados Unidos, que a gente consegue ver como caiu o preço do bevacizumab à medida que tanto ele quanto os outros biosimilares foram sendo aprovados no mercado dos Estados Unidos. O artigo traz como os principais desafios do uso dos biosimilares a própria falta de conhecimento. O processo regulatório, a terminologia toda, ela é muito nova e ainda um pouco confusa, porque ela varia muito de país para país. O próprio Estados Unidos, ele traz alguns termos diferentes entre um biosimilar que é intercambiável com o biológico de referência, enquanto alguns outros não seriam. A União Europeia já não traz essa diferença entre o biosimilar comum e o biosimilar intercambiável. Então, essa falta de unificação em terminologia e em processo regulatório é uma coisa que dificulta um pouco o seu uso. Muitos médicos, eles tendem a
tem um certo receio em fazer a troca. Então, um paciente que vinha usando regularmente um biosimilar de referência acaba vendo uma certa receio em fazer a troca por um biosimilar por conta de um suposto medo de uma maior imunogenicidade dos medicamentos. Mas os estudos mais novos têm mostrado que eles não só são seguros, como essa troca não traz nenhum problema no tratamento dos pacientes. E também há muito desconhecimento dos próprios pacientes nesse assunto, que muitas vezes associam o uso de um biosimilar como um medicamento inferior ao medicamento referência. Então, como eu falei, o artigo ele foi terminado, as pesquisas foram feitas até fevereiro desse ano, e o FDA ele tem uma base de dados online que permite consulta em tempo real de todos os biológicos e biosimilares aprovados nos Estados Unidos. Então, até 24 de setembro desse ano, o aflibercept, que havia só um medicamento aprovado em fevereiro, e outros 4 em fase de trial fase 3, agora já tem 5 biosimilares aprovados para IVTs, e o ranibizumab continua com estes 2. No Brasil, num reporte feito em setembro do ano passado, mostrou que teríamos 51 biosimilares registrados, 20 em análise e 11 aguardando análise pela Anvisa. Ele não especificava as aplicações de cada um deles e isso engloba medicamentos não só de uso oftalmológico. O processo para aprovação de biosimilares aqui no Brasil, ele foi atualizado recentemente numa portaria agora de maio desse ano, e ele ocorre por essa via de desenvolvimento por comparabilidade, que é muito semelhante ao processo que é feito pelo FDA nos Estados Unidos. Em oftalmologia aqui no Brasil, o único que eu encontrei que que ele teve licença, que foi em agosto do ano passado, foi o ranibizumab, que teve a aprovação do Amelivu para injeção intravítrea. Os outros biológicos, como o aflibercept e o bevacizumab, eles têm biosimilares aqui no Brasil, mas eles ainda não são para uso intravítrea, são só para uso sistêmico, como é no caso das doenças oncológicas. Entretanto, o biosimilar do ranibizumab eu não encontrei para a venda ainda. Eu acho que ele ainda não está no mercado, mas ele já tem a sua licença aqui disponível. Como vocês podem ver, que foi feito aqui em outubro do ano passado. E era isso a apresentação. Muito obrigado. Excelente, Luca, parabéns, tá, pela apresentação, a revisão do artigo, um artigo longo, grande, cheio de detalhes, e aí a gente, né, Luca, pensou melhor apresentar os dados mais relevantes para a prática da gente, né? Esse artigo apresenta todos os estudos de todos os biosimilares, os estudos comparativos com a droga padrão, né, com o biológico padrão, e que não vinha ao caso aqui, né? Então, você vê que o custo para o sistema de saúde é muito reduzido com a introdução desses biosimilares, né? Eles são mais baratos, se colocar isso numa escala populacional, isso é uma economia muito grande que você pode empregar esse dinheiro em outras áreas, em acompanhamento desses pacientes. Então, é importante isso, tá? Um lado é que ah, a ciência evolui. Então, por exemplo, o Eylea, que você vai ter um biosimilar, você tem os biosimilares agora no mercado americano, você tem uma Eylea numa concentração nova, que é mais potente, de 8 miligramas. Isso você não tem os biosimilares para 8 miligramas, né? Você não tem biosimilar para o faricimab também. Isso vai demorar para aparecer. Mas nos pacientes que têm resposta com, por exemplo, a Eylea de 2 miligramas, você tem, pelo menos no mercado americano, você tem opções de custo menor. E seria uma opção em países com desenvolvimento menor, com menor verba para a saúde, como no Brasil e vários outros países do mundo, essa possibilidade de ter um biosimilar é muito importante, né? Então, Luca, parabéns pela apresentação, viu? Excelente. E obrigado pela essa revisão que você fez da Anvisa e essa atualização em relação à aprovação dos biosimilares no FDA, tá? Parabéns. Ótimo. Obrigado, professor. Tá. Então agora a gente vai para o caso cirúrgico. O Fábio conseguiu sair da cirurgia, Fábio?
Não conseguiu, professor, mas eu estou aqui para representá-lo. Ah, então o É Iago o vai Iago. apresentar o Fábio, que está tendo uma cirurgia de urgência, pô, coitado. No dia da apresentação dele, ele está em campo cirúrgico agora e pediu então para o Iago apresentar, certo? O Certo, Iago é professor. professor de oftalmologia e o Iago então vai fazer essa apresentação, Iago. Isso, eu queria estender os agradecimentos também ao professor Sérgio Pimentel e à doutora Fernanda Dourado, que colaboraram para a elaboração da apresentação e condução do caso, e também para a doutora Lia Zumblick, que fez toda a organização aí para a gente conseguir fazer essa apresentação agora. O nosso caso é referente a um homem de 67 anos que tinha queixa de baixa de acuidade visual há 10 anos, com uma piora há 2 anos. De antecedentes pessoais, ele tinha diabetes tipo 2 descompensado há 20 anos e usava de forma irregular a insulina. De antecedentes oftalmológicos não tinha nada digno de nota, e ao exame ele apresentava uma acuidade visual de movimentos de mão e conta-dedos em face. A pressão intraocular era de 14 em ambos os olhos e ele já era pseudofácico. Essa aqui é a imagem de grande angular de ambos os olhos do paciente. E aí aqui eu queria abrir para discussão, para questionar qual olho vocês operariam, como seria a abordagem cirúrgica, né? Qual olho vocês operariam primeiro? Pode passar ali. E quais seriam os cuidados pré, intra e pós-operatórios que vocês teriam com esse paciente? Tá, perfeito. Então, só lembrando que ele tem MM de visão no olho direito e conta-dedos em face no olho esquerdo. Ah, na imagem do olho direito não dá para ver detalhes, porque ele tem uma hemorragia vítrea, então a gente não consegue ver até subhialoidea, não dá para ver bem o polo posterior. O Fábio comentou isso comigo, e tem um descolamento tracional que envolve a região macular, tá? Ah, assim como no olho esquerdo a gente consegue ver melhor, polo posterior, e também tem alterações tracionais, né? É, Então, Posso Leandro, falar, você quer Sérgio? começar a discussão? Pode, lógico. Então, eu acho que para pacientes com descolamento de retina tracional, o mais difícil é a gente tentar entender se o paciente vai se beneficiar dessa cirurgia, né? Esse é um ponto muito importante, e também a gente tem que levar em conta que a gente tem um sistema único de saúde que está sobrecarregado dessas cirurgias, e esse paciente vai demorar para ter a chance de operar o outro olho, porque as filas são enormes para descolamento tracional. Me preocupa saber que a visão do olho direito é só de vultos, porque a gente, apesar de ter uma hemorragia vítrea, a gente consegue ver o fundo de olho, as marcas de laser e tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco além, talvez tentar fazer um ACT, tentar avaliar se essa retina tá totalmente descolada no polo posterior, se o nervo está pálido, se os vasos estão afilados, porque muitas vezes isso são sinais de que, mesmo operando esse paciente com um processo crônico, você consiga uma resolução anatômica, mas não um ganho funcional adequado. O olho esquerdo tem uma visão de conta-dedos, a gente consegue ver uma fibrose pré-retiniana, e assim, pelo que eu tenho até agora de informação, me parece que seja um olho com melhor prognóstico visual, dado que o direito tem uma hemorragia vítrea, mas a visão é muito baixa. Eu acho que se a gente conseguisse algum ACT aí, seria de grande valia, e o exame clínico ajuda a gente também na hora, né? É, e se você tem um descolamento de tino tracional crônico, com palidez de papila, vasos afilados, muitas vezes não vale a pena você submeter o paciente a uma cirurgia que muitas vezes é iatrogênica, e que não vai dar grandes benefícios visuais para o paciente. Então, essa avaliação pré-operatória do paciente que vai ser submetido à cirurgia é muito importante. Perfeito, Leandro. Eu acho que tocou em pontos, nos pontos mais importantes. Aqui a gente não tem, eu perguntei para o Fábio, ele não conseguiu fazer o CT pré-operatório por causa dessa hemorragia vítrea que era maior do que quando foi feita essa foto. Falou que não tinha imagem adequada, porque eu acho importante a gente saber, eh, ver a retina externa, ver cronicidade de edema, ver se o prognóstico visual a gente consegue ter uma inferência grande pelo OCT e até programar a cirurgia dependendo das alterações de interface que a gente veja, né? Então é É, importante e, mesmo o o, OCT. e, o, e o Daytona, para isso, não é legal. O Daytona ele dá uma visão geral para muita coisa, ele é uma retinografia global que nos dá muita informação,
mas para esse tipo de coisa o Daytona não é muito prestativo, sabe, Sérgio? As Concordo. retinografias mais antigas, lá convencionais, davam mais informação, e o exame Uhum. clínico eu acho que é fundamental. Então, quando a gente tem que palpitar, né, numa reunião como a nossa, né, baseado numa Uhum. foto de Daytona, é difícil de dar opinião, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente tem que analisar criticamente se esse paciente vai se beneficiar da cirurgia que vai ser feita. Isso é importante que todo mundo tenha em mente. E só para lembrar, Leandro, de uma coisa que você falou de avaliação clínica, você pode perguntar para o paciente e falar, ó, qual que era o teu olho melhor? Né? Então ele pode falar, olha, meu olho melhor era o direito, mas aí depois da hemorragia meu olho piorou. Aí a gente tem tem uma Sim. indicação que talvez seja melhor operar o olho direito, que era o melhor dele, né? E Ou que então hoje é o esse pior. olho baixou a visão há 5 anos. Aí você fala, pô, então não vale a E, pena, né? Então, isso, exatamente. ótimo, perfeito. É isso aí, perfeito. Os pontos fundamentais aqui. André e Tereza, algum comentário adicional? Eu concordo. Eu acho que o OCT é muito importante aí na definição da conduta, né? Eu acho que traz bastante dados adicionais. Uhum. Eu acho que um outro dado importante é, às vezes, a estabilidade. Às vezes a gente observa algum DRT ameaçando a mácula, isso pelo OCT, mas a gente tem dados de que o quadro está estável, a visão está estável. Muitas vezes a gente dá a chance de observação em paciente. Então, agora, se o mesmo OCT mostra progressão, a gente tende a indicar a cirurgia. Então, eu acho que o dado de estabilidade também é um dado que tem que ser levado em consideração. Ah, acho que é só isso que eu queria acrescentar. Perfeito, André. Excelente, ótimo. Tereza? Ótimo. Nada a acrescentar. Ótimo. Então vamos ver qual olho que foi escolhido e a cirurgia, Iago. Vamos lá. Aqui a gente acabou optando por operar o olho que tinha pior visão, por conta também dos achados que a gente conseguia ver no pré-operatório ali, daquela hemorragia e do HV. A descrição do paciente também colaborou para que fosse optado por operar primeiro esse lado. Foi feito anti-VEGF pré? Foi feito, professor. Perfeito. É. Eu acho que ele começou separando a hialoide anterior da posterior, fazendo uma circuncisão da Uma hialoide. circuncisão. Isso. Isso. E agora ele vai. Para depois fazer a manipulação das membranas. Ele está fazendo uma segmentação das membranas com vitreófago, né, que é uma técnica boa, né? Uhum. E você vai segmentando em ilhas menores e muitas vezes com o próprio vitreófago, agora 25 Gauss que a gente está usando no HC, você consegue muitas vezes fazer muita. Você vê que a fóvea dele é boa, né? Você vê como a gente se queima com o É, Daytona, né? A gente não consegue ter ideia, né? exato. Enfim, ele tem um bom Teve prognóstico aí. que- Provavelmente ele tinha uma visão melhor, sangrou tudo, né? E tem uma boa Isso. anatomia. E não me pareceu nenhuma tração macular muito evidente, né, Leandro? Eu vi Ele tinha uma tração meio arcada. tração em ponte, com um sangramento que tem característica de ser recente, né? Por isso que eu até perguntei do anti-VEGF, porque ele ajuda bastante no intraoperatório. E umas trações em ponte que foram segmentadas em uma Isso. cirurgia que transcorreu muito bem, foi bem conduzida, tudo, né? Foi feito o que tinha que ser feito e um bom resultado funcional. Esse paciente aí deve estar andando, deambulando sozinho, né? Então, Exatamente. pode Perfeita passar visão. ali. Hum. Agora, Aqui é, a gente tem um aspecto do sétimo pós-operatório, com um resultado anatômico muito bom, realmente, mas a gente conseguia perceber que o paciente mantinha esse edema, a visão dele com correção já chegava a 0,4. E aí a gente acabou optando, pode passar, a gente acabou optando no, por fazer uma injeção de anti-VEGF e 30 dias após a injeção, que correspondia a 90 dias do pós-operatório, a gente já teve uma melhora funcional também do paciente, ele chegou à acuidade visual com correção de 0,6. E aí aqui ficou essa questão se vocês teriam feito algo no intraoperatório para tentar evitar isso, deixar já o paciente com triancinolona, algo do tipo. então,
Deixa eu dar uma opinião rápida aqui. É, no pós-operatório, o tempo de duração de um antiangiogênico, depois de você tirar o vítreo do olho, em olhos vitrectomizados, é menor, talvez seja a metade do tempo. Então, eu teria injetado aqui, a gente tem duas opções. A triamcinolona que também vai ter o tempo encurtado, mas como ela tem uma duração de 2 meses, ela pode durar um mês e pode reduzir bastante o edema. Mas a indicação aqui para óleos vitrectomizados é o Zurdex, que a farmacocinética não é alterada pela vitrectomia. Então, apesar do custo mais alto do Zurdex, isso pode ser um ponto de não indicação, né? Mas se a gente deixar um pouquinho de lado o custo, é a droga mais eficaz para esse tipo de paciente. Você fica 3 meses com liberação de corticoide, e esse edema, e é uma droga muito potente, né? Então, acho que para esse caso agora, se fosse tratar, trataria com o Zurdex. No pós-operatório imediato, depende muito do OCT pré, para eu ver se tem edema ou não, para ver se eu, no final, eu injeto uma triamcinolona. E talvez fosse injetar a triamcinolona, eu nem teria feito a troca fluido-ar, porque não tem nenhuma ruptura visível, nada, então eu manteria só com BSS e injetaria a trianci para não hiperconcentrar a droga. Mesma coisa para antiangiogênico. Se você faz a troca, injeta no mesmo volume que a gente costuma injetar, 0,05, a droga fica hiperconcentrada e pode causar vasculite, né? No caso de antiangiogênico. Então, agora eu acho que o Leandro perguntou da retina externa desse paciente, a retina externa dele é boa, né? Então, eu acho que se a gente enxugar esse edema, essa visão vai ficar melhor que 0,6, que já é um ganho visual enorme. Então, provavelmente esse paciente tinha uma visão melhor mesmo no olho direito, que a gente tá brincando com isso, do que no olho esquerdo, que era o olho pior dele, e perdeu a visão no olho melhor, por isso que foi indicado a cirurgia no olho direito, né? Comentários, Leandro, Não, André, por isso Tereza? que nada bate, né? Seja a gente examinar o paciente, avaliar, ver se o nervo é Sim, pálido, se os vasos são estreitados, porque uma foto sim, de Daytona nos engana, né? Uma outra sim. coisa que eu durante a cirurgia, quando tirou o sangue, eu vi, até comentei na hora, né, que a mácula era boa, tudo, né? Aham. E provavelmente eu teria parado por lá, mas muitas vezes eu coloco uma lente de mácula para examinar esse paciente e a gente vê que sobrou uma membrana epirretiniana aí, né? Que é difícil, às vezes, no julgamento no intraoperatório, mesmo porque você não tinha o OCT pré-operatório. Agora, com essa redução do edema, a gente vê que ele tem essa ondulação da retina interna e provavelmente tem um tecido pré-retiniano aí que sobrou. Não sei se teria Uhum. mudado a conduta, mas é mais uma coisa para a gente estar pensando lá no intraoperatório, no perioperatório, né? Se a gente tem um ACT Uhum. pré-operatório, se já tem esse diagnóstico de uma membrana epirretiniana, você já vai disposto a fazer um peeling para remover esse tecido epirretiniano, né? Uhum. Perfeito, perfeito. André, Tereza? Eu acho que é isso. Eu acho que o caso mostrou como que o Daytona pode alterar a percepção de prognóstico, né? Então, aí o paciente teve um desfecho ótimo, né, dentro do contexto todo. André, duas perguntas para você. Se você tivesse um OCT intraoperatório, digamos que a membrana epirretiniana que eu lembro não fosse tão relevante, como aqui talvez não seja, mas você visse edema, esse edema que ele tem aqui inicial, você visse no OCT intraoperatório, qual a tua escolha de tratamento, tá? No intraoperatório. É, que droga você injetaria? E agora a gente está então, outra condição, a gente está no 30º pós-operatório, já injetamos Avastin, foi isso que ele usou? Avastin? Iago. Isso, professor. Isso, Tá. professor. O Avastin teve uma redução parcial, né? O que você faria agora e numa situação anterior, se você soubesse que ele tem um edema macular, o que você faria? Usaria de droga no intraoperatório? Eu acho que no intraoperatório as duas drogas, o antiangiogênico, como a Avastin é válido ao final da cirurgia, a triamcinolona, tem a questão de redução do tempo do efeito, né? Mas eu tenderia mais o antiangiogênico, menor risco de hipertensão ocular, né? Tá. Eu Tereza? sempre, eu sempre sugiro para fazer a triamcinolona no final, porque além da tendência do diabetes ter o edema pela retinopatia diabética,
você tem um trauma cirúrgico, que os vasos são frágeis, já teve paciente com uma exsudação, depois de muita manipulação, então eu sempre deixo um pouquinho de triancinolona. Mesmo que não fique um grande depósito no polo posterior, sempre um pouquinho de saia vítrea, ele absorve um pouco da triancinolona e dá um... Eu gosto de deixar no final desse tipo de cirurgia a triancina. Perfeito. E agora, Tereza, você trataria como? Agora, antigiogênico vai ter um efeito menor, mas se ele, né, não tem problema nenhum com corticoide, o ideal é o Ozurdex, por Tá, causa que vai ficar mais tempo fazendo efeito nesse paciente. perfeito, perfeito. Leandro, eu acho que você não comentou sobre isso. Que droga que você usaria no intraoperatório e agora no pós? Qual a tua preferência? Se a gente sabe, né, que eu acho que o CT intraoperatório vai estar cada vez mais presente, né? Tem alguns Aham. centros cirúrgicos que a gente vai já operar que já estão lá com o CT intraoperatório, tudo acho que vai estar presente. Eu acho que tudo é válido, mas o anti-VEGF vai ter uma meia-vida muito curta, né? Eu acho que eu injetaria um pouco de triancinolona, que geralmente você já usou um pouco lá para curar alguma membrana, ver se Aloide. tem alguma para curar hialoide e tal, você já está com ele lá aberto e tal, você já põe um pouquinho no final, antes da troca, e não encarece e já fica bem, né? O ideal mesmo, quando você tem o diagnóstico prévio, é o Zurdex, e eu já fiz em alguns casos que eu sabia que tinha edema e hemorragia vítrea, ao final da cirurgia você injetar o Zurdex, tem que tomar cuidado, porque quando você injeta sob ar, ele vai que vai, né, e pode ferir a retina contralateral, Sim. enfim, mas tem alguns cuidados aí, mas eu acho que o Zurdex é uma boa, seria o ideal, né? E no pós-operatório eu tentaria, depois de 30 dias, talvez um Avastin que é mais barato, se tivesse a resposta parcial, mas foi uma resposta parcial mais boa, né, com uma injeção. Talvez tentar uma série de injeções e eventualmente o Ozurdex, porque tem 3 ou 4 meses garantido aí sem ter o inconveniente de ter tirado o vítreo, né? Sim. Enfim. Mas muito bem conduzido o caso, você vê que é difícil de palpitar sem saber toda a realidade, né? Exatamente. Perfeito, perfeito, ótimo. Iago, isso. Então, tudo respondido aí, Iago? Tudo respondido. Muito obrigado a todos. Obrigado, professores, pelos comentários. Tá, Iago, a gente agradece você aí por ter colocado o caso e a gente agradece muito o Fábio e deseja sucesso na cirurgia que ele está fazendo agora, que era uma urgência grande, que ele entrou, ele comentou comigo, ligou para falar, para pedir desculpas para todos aqui e, putz, mas ele teve uma urgência, a gente deseja sorte para ele na cirurgia, né? Então, Tá eu queria ótimo. agradecer aí ao Iago e o Fábio pela apresentação do caso cirúrgico, o artigo que o Luca Tondo apresentou, que foi excelente, a imagem que o Luiz Carvalho apresentou, o caso que o Vitor Martins apresentou, Central Serosa Crônica, um ótimo caso, os comentários aqui do Leandro Cabral, da Maria Teresa Bonanomi, do Jorge Rocha e do André Kreutz. A Lívia Conce também comentou, e todos os comentários aqui, os textos que mandaram aqui o Gilberto Pereira, a Júlia Castelã, o Flávio Medeiros e o Bernardo Kestelman, tá? Então agradeço a todos e a todos que ouviram aqui, e a gente volta na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado, um abraço para todos. Tchau, Boa tchau, noite. Tchau, Leandro. tchau. Tchau, Tereza. Tchau, Até. André. Um abraço para você. Tchau. Boa noite. Valeu, boa noite.